Vó, você já completou 80 lá, quanto? Ou 30 mil dias de vida. Moço, não dá nem para analisar, não é que é tantos dias. Fábio, as bênçãos de Deus são tão maravilhosas que não dá nem pra gente analisar assim. De manhã eu acordo, Fábio, e olho esse céu e começo a analisar assim, falo, oh Senhor, como Tu és maravilhoso, e agradeço pela noite. Sou Aurora Boaventura de Oliveira, nasci na cidade, não é cidade, é uma vila, Morro das Flores, município de Rui Barbosa, Bahia, perto de Feira. E no ano de 45, minha mãe estava gestante de mim, já tinha uma filha mais velha e eu a segunda que vinha ao mundo. Então minha mãe, no dia 31 para 1º de janeiro, ela incomodou, como fala, português, claro, né? Ela incomodou e meu avô, o pai dela, era funileiro e fogueteiro. Aí no primeiro do ano, ele programava, lá é um comercinho, mas meu avô era muito inteligente. Ele programava umas rodas de fogo à base de pólvora. E aí minha mãe lá passando os momentos dela, e eles, meia-noite, quando deu meia-noite, saíram soltando esses fogos e cantando, a folia do pessoal acompanhando. Acorda, povo, eu me emociono, viu? Vem ver a aurora, vem ver o ano novo que o velho foi-se embora. Desculpa. É muita saudade daquele avôzão que foi bênção para nós e até hoje. E aí, quando minha mãe terminou o parto, que ele foi lá para casa, ele falou, oi Nedina, eu quero que você ponha o nome dessa menininha aqui de Aurora. E aí ele foi falar com minha mãe as características do nome Aurora, o que era, o que não era. E aí mãe aceitou e meu pai e puseram esse nome em mim. E eu sou muito grata a Deus e ao meu avô e gosto do meu nome, amo o meu nome. Tanto é que minha dondoca Lia, que é a única neta, ela fala que quando Deus der uma gravidez, sendo menina, vai ter meu nome, Aurorinha. E eu espero em Deus que eu alcance esse dia para conhecer uma bisneta dela, porque eu já tenho um bisneto do irmão dela. Minha família resumiu 3 filhos, 3 netos e um bisneto até o momento. E a Aurora já fez agora, dia 1º, 80 anos. Então, meu trajeto foi o seguinte, meu pai... Aliás, minha mãe, era ela e uma irmã. Minha tia veio embora, foi morar aí. Seu Rafael era muito conhecido aqui tem o Mercadinho Guarani. É mercado ainda Guarani, descendo essa rua. E aí minha mãe, como era muito unida com minha tia, foi um caos quando ela veio embora com meu tio, que ele era marceneiro, e lá estava muito parado, era muito assim, o comércio lá é bem crítico. E aí, trabalho, meu tio teve um convite de um primo, e veio embora para aqui. E aí minha mãe chorava, e foi aquele auê. Eu já estava com 12 anos quando meu pai vendeu roça, vendeu criação que tinha. Ele era açougueiro lá. E nós viemos para aqui de caminhão, foi uma viagem de 3 dias, que hoje já é 4 horas de viagem. Meu marido fazia em 4 horas.
E foi aquela situação bem sofrida, mas quando nós chegamos aqui, minha tia já tinha alugado uma casa na rua ali que tem aquele barão, que acho que até ele fechou o comércio. Então abaixo ali nós moramos a primeira casa aqui em Conquista. E ao todo moramos nesse Guarani, eu com 12 anos, minha irmã com 13, e os pequenos que vieram mais. Minha mãe teve 10 filhos, morreu um, criou 9. E nós moramos ali nessa rua aí, que é Olavo Ramos, né? Daí saímos assim, a Rua da Igrejinha, Rua do Areião, Democrata, só na Democrata moramos em 2 casas. Mas tudo tem começo e tem fim. Meu pai, Deus abençoou, ele comprou esse terreno aqui e construiu essa bênção aqui, que ele se foi, mas deixou para mim. E eu agradeço muito a Deus de ter tido o privilégio, porque todas éramos em 6 mulheres e 3 homens. Então, a minha família toda tem suas condições, não precisou disso aqui, nem precisa. E eu que fiquei, o marido vendeu a casa que nós morávamos na Urbizum, fiquei sem um teto, mas não fiquei desprovida, que meu pai me chamou para vir para aqui. Ele vendeu lá a casa, foi embora para São Paulo, resolveu trabalhar um pouco lá, que aí já é outra parte da história. E até hoje eu estou aqui. E graças a Deus, minha família, somos muito unida e muito conhecida em Vitória da Conquista. Aqui pergunta Dona Aurora quem é. Graças a Deus que eu sinto prazer nisso, sabe, Fábio? Porque o povo me conhece. Em 81 para 82, não, 79 para 80, eu entrei em depressão. Então eu fiquei 1 ano e 3 meses fora de órbita, como disse, porque não agia em nada, e nem resolvia. Mas, confiando no Deus de poder, ele me curou. Os médicos me ajudaram muito, mas quem me curou e quem cura é Deus. E aqui eu estou. Eu fui fazer uma colonoscopia, que a doutora Welma, ela é professora da UESB, eu passava com ela e ela pediu uma colonoscopia. Quando meu filho Fábio me levou para o hospital de base para fazer a colonoscopia, já saí com um diagnóstico. Doutor Manuel, o oncologista que faz esse exame, ele falou para Fábio: quem é o acompanhante de Dona Aurora? Meu filho falou: sou eu, doutor. Aí ele entregou o vidrinho com a amostra e contou a situação. Sua mãe vai ter que ser operada, ela está com câncer de intestino. Meu filho, quando foi me pegar na porta lá do consultório, que eu olhei para ele e conheci. O que foi, filho? Nada, mãe, nada. Tá tudo bem. Mas os olhinhos chegaram aqui, ele tem os olhos verdes, chegou, tá aquela pedra, parecendo uma pedra verde dançando. E eu sentei no pronto-socorro, ele me levou para sentar lá para esperar já começar dando andamento na cirurgia. Isso dia 22 de maio de 2010. Quando foi 10 de setembro, 30 de maio minha irmã faleceu. E 10 de setembro eu fui operada. Fábio, as bênçãos de Deus são tão maravilhosas que não dá nem pra gente analisar assim. Tem que ser analisado mesmo e crer que tudo é Deus e Ele faz tudo por nós. Então eu fui operada, 46 pontos nesse abdômen,
nenhum ponto inflamou. E não, olha, não tinha nada que me incomodasse. Fiz 18 sessões de química. Saía da quimioterapia, quando chegava aqui, abria a geladeira, o que é que eu vou, que dá uma fome. O que é que eu vou comer? Quando vi feijoada, eu mandei ver. 2 vezes eu comi um pratão de feijoada, 6 anos da noite. Nunca enjoei. Tanto é que um remédio que a médica passou para o enjoo, depois da sessão de química, eu falei, doutora, eu não vou tomar, não tenho precisando desse remédio. Até agora já tinha umas 5 sessões. Eu não sinto enjoo, doutora. A senhora não quer deixar aí para dar para alguém? Ela, dona Aurora, tem uma senhorinha da roça, dona Aurora, que vomita tanto, sofre demais. Eu falei, dê para ela. E eu entrava lá, cantarolando meus louvores, naquele salãozão da Unacom. E o povo chegava assim, elogiando e agradecendo, porque eu não tenho voz bonita, nem nada, mas Deus me usava. E eu levava a minha mensagem, e levo. Depois disso eu comecei a pedir a Deus, falei, Senhor, o que fazer para demonstrar gratidão pelo que tu fizeste por mim? E a minha vontade era de falar para as pessoas. Então, eu não fiz até a sexta série. Não sou formado em nada, não tenho uma cultura elevada, mas tive dom dado por Deus de abrir ali nas salas, na Otávio Santos, onde eu fosse fazer consulta. Eu chegava lá e pedia licença para me escutar um momento, e aí abria a boca e contava meu testemunho. E quando eu terminava, pessoas vinham, me abraçavam, pegava na minha mão e falava, continue assim, minha irmã. Deus quer isso. E é isso que eu vivo, nesse sentido de que eu sou grata a Deus. De manhã eu acordo, Fábio, e olho o céu e começo a analisar assim, falo, Senhor, como Tu és maravilhoso. E agradeço pela noite. Meu pai, ele trabalhou no Banco Comercial do Nordeste como contínuo e ele aposentou por idade. E aí Deus abençoava ele, que ele me ajudava, eu com os 3 filhos, 10, 9 e 7 anos. E eu não tinha um ganho. Aí eu resolvi fazer bolo para entrega. Eu fazia bolo de casamento, bolo de aniversário, bolo daqui e da lá, mas o foco comprei em Pernambuco umas forminhas de alumínio pequena e eu fazia os bolinhos. E para alegria, meu filho, eu te falo, até hoje eu recebo elogios das pessoas que quando às vezes, Dona Aurora, volta a fazer aqueles bolinhos. Eu entreguei bolo aqui durante 12 anos trabalhando. Aqui 22 locais, mercearia, bar e lanchonete. E tinha isso, quando as caixas eu embalava tudo ali arrumadinho, quando não tinha ninguém, os filhos não estavam e eu punha no ombro, descia, chegava naquelas bar, tudo cheio de homem lá bebendo, fazendo suas farras, eu entregava meu produto. Vivia assim, fui viver para meus filhos. E não pensei mais em nada, só cuidar de meus filhos e ajudar. Porque ele mandava todo mês uma quantia, a qual não cobria, não dava para compensar tudo. Mas meu pai me ajudando na despesa e eu trabalhando também um pouquinho daqui e dali, venci. E hoje Deus permitiu já estar nessa idade, não sou aposentado, eu tenho um auxílio saúde, porque há uns 20 anos atrás constatou no hospital de base, eu fiz tomografia, constatou hérnia, bico de papagaio, várias coisas, e artrose degenerativa. Então eu tenho nos joelhos
estou tendo muita dificuldade para andar, muita. E ultimamente eu não estou depressiva e longe de mim. Eu abomino essa palavra, porque quando Deus cura, Ele cura mesmo. Estou com um andador, peguei ontem. Ontem não, segunda-feira eu fui visitar minha irmã. E aí lá eu peguei o andador dela e fiquei. E quando foi antes eu tive a surpresa e ganhei esse. E quero, com fé em Deus, com esse andador, porque eu estou tendo muita dificuldade. Eu levanto da minha cama e vou aqui pegando nas paredes, Senhor, me sustenta, Senhor, me sustenta. Não permita que eu caia, porque isso eu tenho medo. Porque queda de pessoa de idade já sabe as consequências, é pior do que nenhum jovem. E aí estou aqui, meu filho, mas confiando no Deus vivo e verdadeiro, que Ele é o único Deus que pode todas as coisas. Não é religião, não é Deus, é Jesus Cristo em nosso coração, que temos que confessar e acreditar que Ele veio ao mundo para nos dar salvação.